Amores, prazer, Maria Salles, psicanalista e espiritualista. Hoje vou estar fazendo uma resenha com vocês. E vamos falar hoje sobre Metafísica da Saúde. Eu amo as leituras do Metafísica da Saúde, trazem muita informação aqui para esse canal. E lembrando que o objetivo desse conhecimento de hoje é estarmos falando sobre o quanto as coisas são conciliáveis na nossa vida, o quanto que as coisas que se sentem, se pensa e até as questões da saúde, como o livro vai citar aqui algumas, elas fazem sentido com essa conciliação de informações, coisas que acontecem e você não está atento. Então, já vamos ligar aí a atenção e vamos prestar atenção no que está sendo dito e não se está percebendo. Então preste atenção e fica aqui comigo. Bom, esse livro fala por diversas vezes e explica muito sobre a condição humana, o quanto nós estamos habituados a não entender a verdade. Você vai entender aqui no decorrer. Muitas vezes nós externamos, colocando no externo o que é nosso. E aqui vai trazer um novo olhar para falar, não, faz parte do seu interno. E é você que pode fazer alguma coisa com isso. E lembrando, gente, aqui o objetivo é trazer a informação para você refletir e poder ter nova forma de olhar para as coisas, porque tudo tem o seu motivo de acontecer. E quantas vezes esses motivos têm mais a ver com você do que com os acontecimentos? Porque tudo tem motivo para ser. Então, vamos embora. Sem mais delongas, gente. Bom, aqui no primeiro capítulo fala assim, você é a causa de tudo. Acabei de falar isso, né? E na verdade, é muito complicado quando não lidamos com a verdade. Normalmente, se lida com questionamentos e fica tudo vagando, voando. Mas qual é a verdade sobre isso? Qual é a verdade sobre as minhas questões? Qual a verdade sobre os meus problemas? Qual a origem deles? Se aconteceu na minha vida é porque é meu, que se não fosse meu não era comigo que acontecia, não é verdade? Mas quantas vezes lidar com a verdade é um fluir? A maioria das vezes não é. A maioria das vezes é um complexo. E sempre a culpa é do externo. Culpa justificativa e todos esses embaraços que possam ser trazidos. Mas lembrando que tudo isso também, gente, é natural, porque é um jeito de você se defender quando as coisas acontecem de uma forma muito dolorosa. E tá tudo bem. Aqui vale lembrar que a atenção é olhar para as coisas com um novo olhar. Porque, de fato, o que não vai mudar é que você é a causa da vida. A vida não existe por ser a vida existe por você ser a vida. Entende? É você que faz a vida acontecer. Não é a vida que acontece e depois não. É você. Porque você é o... governador. Lá no livro Milenar, sabe? Na Bíblia, ele fala muito disso. O homem veio para governar. E quantas vezes é isso que você faz? Não! É tudo que está governando por você. E aí, como é que as coisas vão dar certo? E claro, de vez em quando eu vou fazer as comparações aqui, gente, com as frases da Bíblia, por ser leitora e amo as palavras do Evangelho, só que não ligado para a religião, mas ligado para esse entendimento de quantas coisas foram faladas lá. A gente fala até hoje e ainda assim é tão complexo essa informação. Você veio para dominar, você veio para governar. Você é a causa de tudo. Aí a culpa é sempre do externo. Foi sempre porque ninguém viu. Tem sempre esse para fora. E aqui o convite é, olha para dentro. O que dentro está acontecendo? O que dentro está sendo ignorado? E vamos falar também, que abrir um parênteses, gente, que essa ignorância do interno, ela não é sua.
foi uma forma e uma cultura da minha geração, principalmente, para trás. Porque muitos se preocupavam ontem com o quê, gente? Com a matéria, com o trabalho, com a profissão, com o que você vai fazer. E muitas vezes se ignorou o que você está sentindo. Como você se sente fazendo isso? É isso que você gosta? Não, mas muitas vezes foram ditas aquelas citações assim, você é obrigado. E hoje a gente sabe que a gente não é obrigada a nada. Então, é esse navegar. Vamos navegar aqui, gente, por essas informações. E no fim tudo vai fazer sentido. Mas vamos lá. A verdade sobre os fatos. Acabamos de ver que tudo tem motivo de ser tão complicado. Por quê? Porque a verdade, ela depende de você e você não foi ensinado a olhar para você. Ela depende da sua cultura, de como você foi ensinado a lidar com as coisas. E ela depende do que você determina aqui dessas informações do externo. Então, quantas vezes você está valorizando mais as informações do externo do que as suas informações sobre o que acontece na sua vida? Por exemplo, você escolheu uma profissão que não faz mais sentido para você. Na sua cultura, pode ter dito que essa profissão você tinha que levar até o fim. Na cultura e na sua forma educacional, seja a base da escola, família e os lugares que você ouviu. E você já não se sente mais à vontade com isso, você não se sente feliz fazendo o que você faz. E o que você faz? Você respeita o que você sente? Não, porque quando você absorveu aquela frase do tem que ser assim. Por quê? Porque senão, você não vai ter uma estabilidade, você não vai ter uma boa condição, você vai colocar a sua família em sacrifício, seja qual é a justificativa. Aí o que você faz? O que você aprendeu? Ignoro o que eu estou sentindo e me ocupo mesmo insatisfeito com o que o externo me ensinou e com isso que eu estou segurando. Ao invés de pensar, como eu faço para fazer uma transição? Como eu faço para melhorar esse sentimento? Isso que eu estou sentindo tem relação com o que eu escolhi ou é alguma coisa minha que está insatisfeito? Essa poderia ser as avaliações que você poderia ter aprendido. Mas lembrando, né, gente, não estamos aqui para julgar e nem fazer esses critérios de condenações, né, sobre o que foi a origem anterior. Porque lembrando e dando ênfase que naquela época, naquele tempo, as coisas eram resolvidas assim. Eram manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Naquela época era assim. Hoje, a gente também sabe, né, que com a evolução, as N possibilidades, você pode fazer diversas escolhas. O que de fato vou trazer como ênfase de novo é que para você poder escolher, você precisa se entender, saber sobre você, para usar, aí fica aqui a minha expertise, para usar a sua força e as suas fraquezas ao seu benefício. Mas você entende como essas informações chegam no nosso interno, como você processa elas, para você poder externar? Então, muitas vezes, o que você está fazendo não é, porque eu sou isso, porque para mim não dá certo. Não. Muitas vezes, o que você pode estar fazendo é estar vindo com a tradição. Agora você só está entendendo que o que foi tradicional ontem não faz mais sentido para você. E lembra que a gente falou sobre a verdade dos fatos? O que você vai fazer com isso? Aí você pode escolher. Você pode escolher. Não precisa jogar tudo para o alto, também não precisa ignorar. Como você lida melhor com essa questão? Como fica mais favorável para você essa mudança, esse movimento? Ou você se fortalecer para agir de forma coerente ao que você está sentindo. E aí você sai dessa questão de não estar satisfeito em um determinado lugar e ao invés de você permanecer lá como obrigado, não, você não é obrigado a nada. Você sabe disso. Então agora, como eu lido melhor com essa questão específica? Entende? Essa é a verdade sobre os fatos. E eu aqui prolonguei, mas vamos lá. E aí, o que acontece? Que eu acabei de explicar. Quando não compreendem a causa de certos acontecimentos,
catastróficos, alguns justificam seu comodismo com de frases como Deus e o destino quis assim. Não. Não. Aconteceu porque era para acontecer. Não. E a verdade é que muita gente prefere viver com essa realidade, desse jeito, reagir dessa forma, porque acaba sendo cômodo. A gente acaba ficando nessa zona de conforto. Você ficava, porque agora você está aqui comigo. E você preserva essa atitude de não se mover, ficar aqui parado. Por quê? Porque foi a vida, foi o destino que quis assim. Não, não foi não. Você tem o direito de governar sobre essas questões, entende? Lembra disso. A gente vai ficar fazendo link em várias situações aqui, gente. Então, sim, ó. Ó a frase, olha só que lindo que ele escreveu aqui. O vitimismo é, sem dúvida, o maior empecilho para o progresso da humanidade. E aqui, gente, vamos usar o vitimismo, mas vamos ampliar, porque é uma questão de vítima, é uma questão de você não ter aprendido diferente, como eu disse, é uma questão de o que você entende como vítima. Você pode também analisar isso dessa forma, porque não é o que ele diz aqui, a vítima é aquela pessoa que passou por uma situação e ela está frágil, ela não pode fazer nada. E a gente está aqui dizendo, no caso eu, nas minhas palavras, e o Val Capelli, aqui dentro do conteúdo dele, é que você é a causa de tudo. Você governa sobre isso. Disseram que você é vítima? Não, você não é. Você não é frágil assim. Você é governante. Mas você precisa se identificar assim, porque senão você acaba deixando tudo como tá. Entende? Entende esse link, essa diferença? Então, aqui, vítima é nesse sentido. Eu não sei o que você tem como vítima, mas veja a palavra que você tem e entenda o que está sendo dito aqui. Para quê? Para você compreender o que é principal. Você é a causa de tudo. Você é a referência da sua vida. Entende? Não as situações, não os problemas. E vamos continuar. É maravilhoso, gente, esse livro. Aí, ó, uma parte aqui que eu separei. Pensar dessa maneira causa-lhe complicações, sofrimentos, que reprime a expressão de vida. Foi o que a gente acabou de falar aqui? Aquele que se julga vítima acredita que está no mundo para sofrer. Então você entende que vítima não é aquela questão que possa ser assim, eu não sei o que você acha de vítima, né? Mas não é uma questão de você ser coitado. Não, você aprendeu essas coisas. No caso aqui, eu dou relevância a essa questão de você ter aprendido a não reagir sobre o que você acha importante. Porque você não foi ensinado. Você foi ensinado a fazer, sabe o quê? Trabalhar. A cuidar das suas obrigações. Dando-se o que você pensa, o que você sente. E agora não está mais sustentando isso. Então eu estou aqui hoje para te lembrar que você pode fazer essa transição. Como? Aprendendo sobre você. Como? Assistindo esses conteúdos e muito mais que você puder sobre suas informações. Eu estou aqui para te ajudar. Aqui embaixo você encontra os meus contatos. Mas vamos continuar aqui. Então, gente, o que acontece? Quando você fica alimentando esses pensamentos dessa ordem, não lhe permite usar o seu poder de transformar conhecimentos desagradáveis e te edificar para uma vida melhor. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Não adianta. Passou pelo que você passou? Cara, assim, ó. Vamos aqui, abre um parêntese para mim. Acho que de tudo que eu passei de transição, o mais difícil foi o luto. No luto é muito assim, ai, lasqueira, vida, que isso? Só que foi nessa pré-determinância de entendendo que eu era a causa de tudo que era relacionado à minha vida, eu escolhi o que eu ia fazer. Eu escolhi, num momento tão doloroso, como eu vou lidar com isso? E eu só tô falando isso, gente, porque de ser humano para ser humano é um desafio lidar com as nossas questões. Eu também venho desses ensinamentos, então foi tudo muito difícil, porque estava passando por uma situação muito delicada e não sabia externar, não sabia conversar.
como ser humano, gente. A gente é assim. Tem momentos de ficar aqui coadinho e depois você fala, não, vamos reagir. E foi no momento que reagi que eu vi minha vida mudar completamente. Olha eu aqui falando com vocês. Eu não poderia estar lá no meu cantinho, na minha dor? Poderia. Porque seria o meu direito de fazer o que eu desejasse. E a gente vai fazer esses questionamentos e eu vou trazer esses tipos de conteúdo para você poder fazer isso. Entender que as coisas podem ser transitórias, nada é permanente. Você pode ter aprendido a não cuidar de você lá ontem, mas a partir de hoje eu estou dizendo para você, cuida sim de você. Esteja sim satisfeito, sentindo prazer com a sua vida. Sai desse negócio de, ai, poxa, ai. Não, não tem poxa. Você é o governador da sua vida. Você é a causa de tudo. Cara, não esquece isso. Vamos repetir várias vezes isso aqui até o final. Então vamos. Aí bota aqui, ó. Eu sou a causa de tudo. Domino minha vida. Essa vai ser a nossa frase desse vídeo. E aí, agora, ó como as coisas vão se conciliando. Foi essa palavra que eu iniciei? Elas vão conciliando. A natureza é sábia, portanto, para toda ação, há sempre causa, mesmo quando a nossa inteligência não consegue alcançar conhecimento dos processos da vida. Gente, a nossa natureza, presta atenção na natureza, olha aí a natureza. Você tem a estação do frio, do verão, da primavera e do outono. Cada uma delas não tem uma função? Para nós e para a natureza, para o ser humano e para tudo que ele veio aqui governar, cultivar. O que seriam das plantações se não fosse a chuva? O que seria da chuva se não fosse as plantações? Ah, tô brincando. Mas você entende que, assim, o inverno tem os seus benefícios, mesmo que o carioca, porque eu sou carioca, né, gente? A gente fica muito lá quando tá no inverno. Mas ele tem seus benefícios, assim como o verão tem seus benefícios, assim como a primavera tem seus benefícios, assim como o outono, que é aquele período que fica mais seco, que você vê as árvores nuas, né? A gente fala, nossa, cai tudo. Cai tudo, fica tudo nu. Porque depois vai vir o período de troca, o período de transformação. Aí agora na primavera, eu falei que no outono cai, né? Na primavera você vê aquelas rosas lindas, bonitas, floresceram, tiveram o seu período de ficar acolhidas e depois brotaram. No verão é o período de mais, assim, né, falando da gente, é um período que você fica mais nas áreas de lazer, você se diverte, você fica mais animado com essa carioca, adora o verão, vai pra praia, né, gente? Eu não sei o que você faz aí no verão da sua cidade, mas é um ritmo assim, mais de energia, vambora, gente, bora. E no inverno a gente já quer ficar escondido, todo mundo quer ficar em casa tomando chocolate quente, lendo um livro para quem gosta ou assistindo um filme para quem gosta também, né? Mas o que eu tô trazendo aqui para vocês é isso, gente. Tudo tem o seu motivo para acontecer. Mesmo que você lá na geração antiga tenha aprendido tanta coisa daquela época, você vive nessa época aqui agora. Essa época que você tem que aprender a cuidar. Por isso que aprender a lidar. Ontem disseram que não importava o que você pensava, o que você sentia. Mas eu tô aqui dizendo para vocês que importa o que você pensa, o que você sente. A sua vida não precisa ser condicionada. O livro, ele fala de forma brilhante. E olha só, esse livro aqui é de... Vamos ver aqui a data do livro? Não. Depois eu vou botar aqui na descrição a data da publicação desse livro e ver que até os dias atuais ele faz muito sentido. Então, vamos aqui acrescentar a frase: você, a causa de tudo, é o centro da sua vida, senhor do seu próprio destino. Você possa colocar isso aqui, ó, na sua cabecinha. Por quê? Porque você possa colocar isso na sua cabecinha. Sabe por quê, gente? Porque tudo tem explicação, tudo tem motivo. Assim como teve seus motivos de acontecer na sua vida, você tem um motivo de estar levando as coisas como você está levando. E a partir de agora você tem um motivo de aprender a lidar com isso que aconteceu. Ou com o que está acontecendo. E outra parte legal aqui.
Vamos lá. Aí ele fala assim: a vantagem dessa mudança é que você resgata o poder natural e passa a ter capacidade para transformar situações desagradáveis que estão à sua volta, alterando o curso da sua vida para melhor. Você tá vendo? É de fato. E ele responde muita coisa. Essa postura vai tirá-lo da passividade e dependência dos outros, ou da concessão das forças naturais, proporcionando as condições internas necessárias para edificar uma vida nova. Olha só o que a gente acabou de falar. Você pode ter essa postura. Na casa, sim, né? Você pode sair dessa postura. Não foi tudo que eu disse? Especificamente, não só para essa geração que tem mais liberdade. E eu acho lindo, gente. A evolução. Quando eu converso, no meu particular, a gente sempre cita isso, né? Nossa, vamos dizer, ontem, se eu tivesse que falar com você, seria só ao vivo, né? Porque não tinha celular, não tinha internet. Olha só a evolução. A internet vem e você fala com a pessoa daqui de qualquer lugar do mundo. Olha que interessante, gente. Que lindo isso. Então, para você ver como é a evolução. Mas pega a pessoa lá, daquela época, desses anos aí, de 70, conversa com uma pessoa dessa. Se naquela época dissesse que a gente ia estar assim hoje, em 2025, ela não acreditaria. Por quê? Porque naquela época a informação era limitada. Não acreditaria nessa transformação, porque era tudo limitado. Então, hoje, você vê o poder que é a evolução. E não para, né? Sempre tem alguma coisa interessante nova, sempre tem um estudo trazendo um desenvolvimento. E lembra, você acompanhou quando fazia trabalho de escola, o que a gente fazia? Biblioteca, sei quantas horas para ler um livro, para entender, para poder trazer o que era pedido. Olha só, hoje, em 2 minutos aí no celular, o assunto que tu quiser, tu pesquisa, tu tem resposta, tu encontra. Olha como as coisas mudaram, gente. E é muito sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, uma frase muito legal que eu separei aqui. Empenhar-se na reformulação interior é um importante passo para o sucesso e realização pessoal. Essa conduta opera significativas mudanças em sua forma de pensar e agir. Você entende? Não é sobre isso que a gente está aqui conversando? Não é sobre o quanto tudo isso é muito interessante? O livro Metafísica da Saúde, ele traz a base da saúde com essas informações que são nossas cotidianas. Que dentro aqui do que eu faço na psicanálise é a união de todos esses assuntos. Só que aqui está usando as questões da saúde com essa consciência, que você tem essa consciência de você e o seu poder. E o quanto que essa falta de consciência afeta na sua saúde. Eu trago a sua consciência, a falta dela, para todas as complicações que você passa. Porque é a falta desse esclarecimento que a metafísica da saúde traz, essa conciliação muito interessante, que você fica patinando, aprisionado, dificultando as coisas para você. E você pode transformar, você pode governar, você pode dominar, porque você é a referência da vida. E é você que precisa entender isso. Enquanto você não entender, você vai estar nessa postura. Não posso fazer nada, não depende de mim. Mas se a vida é tua, ela vai depender de quem então? Entende? Aí agora, vou trazer aqui para vocês verem, por exemplo, uma gripe e um resfriado. Olha o que a metafísica da saúde diz. Se você às vezes sente assim, gente, bom senso, né? Eu vou trazer informação e você vai refletir sobre ela. Então, reflete aí. A gripe surge como uma expressão do desejo inconsciente de fuga e é um álibi perfeito para você afastar
das suas situações desagradáveis e conflitantes do cotidiano. Ouviu? Quando você, presta atenção, quando você está com gripe, o desejo do teu inconsciente é de fuga. É você, sair do que está acontecendo. De alguma situação que não está te deixando satisfeito, você não está se sentindo bem. E o que acontece quando você pega uma gripe? Você não precisa ficar em repouso, descansando? É isso aí. Então, é isso que acontece inconscientemente. E quando você está com gripe, você normalmente está fazendo o quê, gente? Fugindo de alguma coisa desagradável. Vê se faz sentido aí pra você. Pensa a última vez que você ficou com gripe. Pensa se estava acontecendo alguma coisa, sabe? Não era essa a vontade de, fugir? Pra você ver. E aí que fica principal aqui, E essa pausa é a que você não se permite dar. Porque se você se permitisse, você não ia precisar da gripe. Entendeu? Então, por isso que sempre assim, você é a causa. Quantas vezes você se autoriza a ter pausas, mas você se exige fazer, querendo ou não. Aí aqui está dizendo para você, eu estou aqui trazendo essa informação para você começar a prestar atenção até quando você vai desvalorizar você e vai dar valor para esse externo, entende? Então você pode começar a perceber isso em você, porque você é referência e ponto final. Agora vamos ver outra. Legal, gente, eu adoro isso aqui. Outra. A outra que eu separei eu acho que é dor no estômago. É o estômago, Quando por qualquer motivo, o estômago. Ele explica aqui, mas eu vou separar o que chamou a atenção e faz sentido a gente conversar. Quando por qualquer motivo não exteriorizamos sentimentos e bloqueamos esse comportamento, gera um acúmulo energético na região do estômago, que consequentemente causa alteração no metabolismo. Sendo assim, a principal causa dessa problemática estomacal é a negação das emoções produzidas diante de um acontecimento. Olha só, gente. Olha só. Quantas vezes, e aqui a gente sabe que na psicanálise e espiritualidade, todos nós possuímos chakras, né? Eu não entendo chakra, não precisa não, só pega atenção aqui. Aí vocês viram que a Metafísica da Saúde trouxe e explica que normalmente quando você está com essas questões estomacais, é as emoções que você segura. E esse chakra, plexo solar, ele fala justamente isso. É o nosso instinto. É aquele momento que você está com raiva e você segura a raiva, você não expressa. O momento que você está alegre, você segura a sua alegria, você não expressa. Qualquer um dos dois, tá? Porque somos feitos de polaridades. Então, e aí você pode perceber quantas coisas têm, sim, motivos, explicações, justificativas, e o quanto você fica preso, sabe aonde? Em não ter a informação, em ignorar o que você está sentindo, ignorar o que é seu. E se você gosta, né, dessa leitura, eu super indico essa preciosidade que é esse livro do Val Capelli, do Gasparetto. Esse aqui é o volume 1 que eu trouxe aqui para a gente falar um pouco hoje, para você trazer mais esclarecimento nessa questão da informação com o físico, como elas se alinham. E trazendo aqui para a área da psicanálise, que sou, né, muito fã, e esse livro faz parte também aqui das conversações, que você entenda isso. As informações, elas podem ficar tudo assim, embaraçada. E o que você pode fazer quando você vai buscar uma informação, quando você está com uma situação e você quer encontrar a solução, é só você realmente fazer isso.
buscar conhecimento, porque é o conhecimento que faz você atravessar todas as fases. Eu trouxe o livro do Val Capelli porque fica uma conversa mais dinâmica, porque aí você lembra de uma coisa, você lembra de outra, e não ficar naquela coisa só assim, porque é terapia. Não, a terapia é incrível, gente. Eu sou apaixonada e super indico, mas não falar só nesse sentido. Enquanto as informações também são terapêuticas, também auxiliam você e podem trazer clarezas sobre tantos assuntos. Mas é claro que quando as informações entram em conflito, é aqui na psicanálise e espiritualidade que a gente faz a elaboração. E como você pode ver, tudo está ligado ao corpo físico, ao que causa você em você, né? Qual sentimento te causa isso e como isso vai mexer na sua energia, no seu campo. Que é esse movimento de você agir ou não agir. Quando você está desmotivado, como que você fica? Você não fica assim, ó? É essa vibração que você está trazendo para perto de você. E aí fica acontecendo mais e mais e mais coisas disso. E eu tô aqui agora para dizer para você que aqui a gente fala muito sobre você e vamos falar de todos os jeitos. Que você possa prestar mais atenção no seu interno, que você possa prestar mais atenção nesses pensamentos. Que pensamentos são esses? A metafísica da saúde, maravilhosa, traz para você a ligação da saúde com o que acontece no seu corpo físico e você pode conciliar isso. Então, olha quantas coisas você pode saber mais sobre você e ao invés de ficar paralisado nas questões, você pode criar seus movimentos. E é isso que eu convido a você a fazer. A você refletir dessa forma, uma forma que leve você para onde você quer. E não que mantenha você parado, aprisionado, sofrendo. Você não está aqui para isso. Isso pode ter feito parte de um momento, uma fase da sua vida. Mas não precisa ser toda a sua vida assim. Não tem essa frase que fala assim, ó. É na Bíblia também, eu não vou saber o versículo, mas eu posso botar aqui no texto. No mundo tereis aflições. Cara, o livro é milenar, tem quantos anos escrito. A gente está em 2025 e a gente sempre escuta falar do livro milenar, da Bíblia. Muitas pessoas falam, tem gente que traz essas informações brilhantes e você pode se permitir ouvir também. Porque faz parte, gente, do processo e da jornada. O que não dá mais é para as pessoas ficarem aprisionadas, ficarem, sabe, trancadas em situações que não fazem mais sentido. E eu estou aqui de frente para sempre trazer informações. Hoje eu trouxe com o Val Capelli. Vamos ver se a gente continua, se eu vou trazer uma informação de um outro lugar para a gente trazer essa dinâmica. E não ser somente a questão das informações do meu profissional, mas assim, enquanto que a gente pode unir profissão, pessoal, os livros de autoconhecimento. Tem livros incríveis, gente. Se você tem algum indicando, bota aqui que eu vou adorar. Pesquiso, trago, leio ele, entendo o que quer falar e trago aqui para vocês com o maior prazer. Então é isso. Leve essas informações para o seu coração. Permita ter conhecimentos para a sua vida fluir. E precisando de um auxílio, conta comigo, eu tô aqui para isso, gente. Sabe essas coisas que estão enroladas? Bora desenrolar que você sabe, né? A sua vida, você é o dono. Que você é a causa de tudo. Você viu que essa frase é linda de Val Capelli aqui, né? Então bora, partiu para dentro. A vida é sua e cuida muito bem de você, viu? Você pode, tem meios para isso. Deixa as situações serem transição, passagem. Como a estação, a gente não usou aqui a estação, cada uma tem sua função. Então, tudo que aconteceu na sua vida teve seu motivo de acontecer. Então, não segura, não. Permita-se fluir. Não precisa correr, não, gente. Um passo de cada vez você chega lá. É melhor do que ficar parado. Parado fica tudo aí. Então, dê um passo a cada dia. Reflita sobre isso. Deixa a informação entrar. Permita-se sentir, pensar, mas não esse pensamento do zantão, esse pensamento de até que ponto isso faz sentido? Nossa, não tinha pensado assim. É verdade, a minha cultura me ensinou tanta coisa ontem, mas hoje faz sentido?
Se não faz, começa a fazer você, um mover por você. Até o próximo vídeo. Foi um prazer ter vocês aqui. Beijos! Tchau, tchau!